compartilhar aqui. Eu vou ter que interromper o compartilhamento. Então, resumidamente, o movimento Iguaçu Vale ele nasceu a partir do núcleo de informática da Associação Comercial, onde viu-se a necessidade de falar de um tema maior e viu-se que a nossa região é uma região que ainda produz poucos produtos e serviços de valor agregado, né? A gente é muito dependente das commodities. Então, foi assim que surgiu o movimento Iguaçu Vale, com esse sonho de tornar a região oeste do Paraná um polo de empresas e entidades inovadoras. Então, nós temos esse objetivo de fomentar esse desenvolvimento do ecossistema de inovação, promovendo a conexão entre os atores, entre as pessoas que querem fazer inovação, baseado nos princípios que deram certo em outros lugares do mundo e do Brasil também. E assim, o movimento Iguaçu Vale funciona periodicamente em várias cidades aqui da região oeste, abordando editais, programas, tudo que tem a ver com inovação. Então, o principal ponto de encontro dos atores do ecossistema, dos agentes de inovação, são aqui os encontros semanais, né? Cada cidade tem um encontro em cada dia da semana. Em Cascavel, nosso encontro é toda quinta-feira às 8 horas da manhã. Está sendo online, né? Devido à pandemia. A gente está vendo aí, talvez possa voltar semana que vem para o híbrido, né? Com presencial para quem queira e com a transmissão simultânea olhar online, como foi no final do ano. A gente vai comunicar isso no grupo aí do WhatsApp nosso. E mais importante, sim, que toda quinta-feira, sagrada, às 8 horas da manhã, seja online, seja presencial, seja nos dois, a gente está aí para se conectar e ter a oportunidade, como hoje, de ouvir um pouco, aprender um pouco mais sobre uma atividade, um processo inovador, como é hoje a mineração de processos, que a Thaís nos honra aí com o conhecimento dela, que tem um baita currículo. Até acho que eu vou passar um pouco antes aí para o professor Luiz, que foi quem fez a ponte, que nos deu eu falo assim, que nos deu a oportunidade de ter hoje aí a Thaís conosco, disponibilizando um pouco o tempo dela. Professor Luiz, muito obrigado para você, muito obrigado para sua equipe, muito obrigado aí ao time. E, por gentileza, faça a introdução. Ok, Renan, obrigado, bom dia a todos novamente. Então, obrigado, Thaís, mais uma vez pela disponibilidade, ao grupo todo de mineração do processo da USP, a professora Sarajane também, que foi o primeiro contato que a gente teve, né, já faz parte do nosso grupo de pesquisa aqui na UniOeste, que está colaborando também com essa nova linha aí, que é uma novidade realmente aqui, inclusive no Brasil, né. Então, a Thaís, ela é doutoranda em sistemas de informação na USP, é membro do grupo de mineração de processos, né, da Universidade de São Paulo, é profissional certificada da Celones, uma das ferramentas que ela vai nos apresentar aqui hoje, e possui mestrado e graduação na USP também. Foi professora de inteligência artificial na Faculdade de Informática e Administração Paulista, e trabalhou como engenheira de dados no Bureau de Crédito Serasa Experian, né, e também como cientista de dados no The Next Web. Então, já tem um currículo aí bastante interessante nessa linha de dados, né, na área de dados. Os principais interesses dela estão na área de inteligência computacional, mineração de processo, aprendizado de máquina, aprendizado de mineração de texto e mineração de processos. Então, Thaís, muito obrigado. A palavra é toda sua. Bem-vinda aí ao nosso grupo. Obrigada, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. É sempre legal poder compartilhar um pouco do que a gente sabe da nossa área, né, do que a gente pesquisa há alguns anos. Então, é muito bom poder ter espaço para divulgar um pouco do trabalho. Então, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Bom, o Luiz já falou, né, um pouco da minha história. Eu estou nessa área de mineração de processos desde 2017, quando a professora Sarajane me apresentou tudo isso. E é uma área, vou falar um pouco mais daqui a pouco, mas é uma área exatamente que junta essa coisa dos dados, né, da análise de dados e mineração de dados, ciência de dados e ciência de processos. Então, o meu conhecimento da área de dados vem agregar a todo esse mundo, e está sendo bastante interessante para mim. Eu quero dividir um pouquinho com vocês do que a gente vem descobrindo sobre ferramentas. Então, o título, né, da apresentação hoje é essa, de ferramentas para mineração de processos, ferramentas de apoio, ferramentas de suporte a esse contexto.
a agenda de hoje que eu trouxe é bem curta em termos de tópicos, né? Então eu vou passar por alguns conceitos, na ideia de relembrar um pouco do que foi apresentado pela professora Saragiani em encontro anterior. Não vou aprofundar muitos conceitos, mas qualquer dúvida, no final também a gente pode conversar sobre algum esclarecimento a mais que seja necessário, mas eu vou tentar me ater aqui aos conceitos principais para a gente conseguir falar nas ferramentas da capacidade delas, o que elas conseguem fazer. E depois vou para as ferramentas de fato, né? Vou mostrar um pouquinho do que existe de ferramenta, que a gente conhece de ferramenta, e aí vou fazer as demonstrações básicas ali da Celonis e da Promore. Bom, então, falando um pouquinho de conceitos importantes aí para a gente conversar sobre essas ferramentas, isso tudo está inserido nesse contexto de analisar um processo de negócio. A professora Saragiani até tinha também colocado isso, né, na palestra dela, dizendo que o processo pode ser expandido para um processo mais geral, um processo de computador, um outro tipo de processo, mas essa área tem uma ligação muito forte com essa análise de processo de negócio. Então, a parte do negócio, qual é o objetivo desse negócio, que guia toda a área de mineração de processos, né? Todas as técnicas, todas as tarefas que a gente tenta solucionar. Então, um processo de negócio é um conjunto de atividades que uma organização realiza para chegar no seu objetivo, para atingir seu objetivo. E essa ordem é pré-determinada, tem uma lógica de negócio ali subjacente para que seja atingido esse objetivo de negócio. Então, aqui nessa figurinha, para exemplificar, se eu tenho uma empresa que presta serviços ou... Desculpe só interromper, acho que o seu slide saiu saiu? Apresentação. Saiu. Ué, vamos lá, então, vou compartilhar. Mas toda a minha tela ou só o slide? Eu acho que a hora que eu compartilhei saiu. Tudo, tá. Então eu vou reiniciar aqui. Voltou? Agora sim. Tá bom. Eu não vou colocar na tela cheia, porque de repente é isso que está causando algum problema. Bom, então, aqui nessa figurinha, eu tenho uma exemplificação de que seria um negócio, né? Uma empresa com o seu objetivo de negócio. Então, por exemplo, prestação de serviços ou comércio, né? Venda de bens de consumo. E aí eu tenho um processo de vendas subjacente a essas atividades que são exercidas nessa empresa. Aqui, se eu tivesse, por exemplo, uma instituição financeira, eu teria um processo de finanças, todo um processo por trás ali do que é feito na organização, que tem o objetivo da instituição em si. Uma coisa também importante, inclusive quando eu falar das tarefas, eu vou falar disso novamente, é que as empresas, historicamente, né, desde sempre, vêm um processo, né, seguem um processo. Então, determinam um conjunto de atividades e a ordem nas quais essas atividades precisam ser realizadas para chegar no seu objetivo. Então, se uma empresa pode ser uma coisa mais geral, por exemplo, a contratação de um funcionário, o setor de contratação de funcionário vai saber, vai seguir uma ordem, né? Então, pedir a documentação, depois pedir o exame médico, marcar esse exame médico, receber o resultado, colocar isso num sistema, fazer o cadastro da pessoa em sistemas da empresa, assinar a carteira de trabalho. Então, tem um processo, as pessoas conhecem esse processo, mas existem dois cenários bastante comuns. O primeiro a empresa sabe desse processo, mas não tem isso oficialmente modelado, oficialmente desenhado e determinado em alguma forma de visualização, em alguma formalização. E aí, nesse contexto, a mineração de processos consegue ajudar, mostrando, né, descobrindo qual que é esse processo. E existe um outro cenário que a empresa até determina, faz esse processo normativo que a gente chama. Então, um conjunto de pessoas vai lá, né, dessa empresa, um conjunto de funcionários de papéis diferentes podem
ir lá e conversar sobre, desenhar esse processo, né? Falar, olha, primeiro precisa ser feito isso, depois aquilo, pode acontecer tal desvio, né? Pode acontecer isso ou isso, então desenham tudo isso, a gente chama isso de processo normativo, mas nem sempre esse processo normativo e imaginado, determinado ali por essas pessoas, é de fato o que está acontecendo na empresa. Então, essa figura aqui é muito comum da gente usar na área de mineração de processos para explicar que você desenha um caminho. Eu estou imaginando que vocês estão vendo meu mouse, se vocês não tiverem, me sinalizem, por favor, mas existe um caminho, você desenha um caminho principal, né? O caminho ideal, um caminho principal, o caminho que você acredita que vai ser seguido e que soluciona aquele problema, que ele vai solucionar o problema da sua empresa. Mas, às vezes, podem acontecer obstáculos, né? Podem existir obstáculos nesse caminho, então você acaba desenhando e desviando um pouco desse caminho, criando um workaround para conseguir chegar naquele objetivo, mas não necessariamente exatamente no caminho que tinha sido desenhado, ou que tinha sido combinado, né? Então, para as empresas que têm esse processo normativo desenhado, oficializado, distribuído para todos os interessados, ainda existe uma coisa muito, muito importante que a gente consegue fazer com mineração de processos nesse contexto, que é descobrir o real, o que realmente está acontecendo. Então, aqui, né, nessa ilustração, eu tenho esse modelo, não, essa sequência de atividades, cada caixinha aqui é uma atividade, e aqui eu tenho o real, então tem todo esse pedaço aqui que não tinha sido pensado ou desenhado quando foi feito o processo normativo. Então, como a gente comentou no início, a mineração de processos junta aí a ciência de processos, né, porque a gente está falando de processo de negócio, então tem toda uma carga dessa área para interpretar, para entender esse contexto de negócio, e temos a área de ciência de dados, né, para transformar os dados que estão disponíveis ali em um valor. Esse contexto, todo esse contexto, eu vou passar bem rapidamente por essa figura, mas ela tem vários pontos aqui dessa ciência de processos, né, que são importantes para o sucesso dessa empresa, para o sucesso das organizações, mas eu vou focar aqui em mostrar aqui. A partir dos dados de logs de eventos, que é o ponto principal, né, o ponto chave aí da mineração de processos, a partir desses dados de log de eventos, que tem o histórico completo de todas as atividades que foram executadas, como foram executadas, por quem e em que momento, eu consigo chegar nesses modelos de processo, seja para descobrir de fato o processo, falar, eu não sei, eu tenho uma ideia do que é executado na minha empresa, eu sei meio que de cabeça, mas eu não tenho isso formalizado, então você passa a ter, seja para fazer análise de conformidade, que a gente chama, então para comparar aquele modelo normativo, por mais que esse modelo normativo exista, tenha sido oficializado, tenha sido formalizado, comparar com o que realmente está acontecendo segundo esse log de eventos. E ainda, depois de você descobrir esse processo, né, de você conseguir ver o que realmente está acontecendo, você pode melhorar esse processo. Então, ajudar ali na execução e monitoramento do processo para fazer ajustes que ajudem a empresa a ter mais lucro, a ter mais eficiência, a ter vários pontos de interesse ali da empresa para ajudar no negócio. E aí, como eu disse, o log de eventos é o ponto-chave, né? É o ponto principal. Então, é necessário, para a gente conseguir fazer a mineração de processos, é necessário que exista esse log de eventos. E o que é isso, né? Esse log de eventos é um documento que guarda esse histórico de como as atividades foram executadas. Então, aqui ele está ordenado já por cada caso, a gente chama de caso, né, cada uma das execuções, das manifestações, das instâncias de passar desse ponto até o final, né, então uma passada por esse processo, uma instância, então um caso aqui, então aqui já está ordenado, né, já está separado para cada um dos casos. Então, no caso 1, eu tenho nesse timestamp, nesse momento do tempo exato, eu tenho essa atividade sendo executada, nesse outro momento eu tenho essa outra atividade, nesse outro momento essa outra atividade, e eu tenho todo o histórico de
execução de tudo isso, para cada um dos casos. Eu posso ter outros atributos, como recurso, então quem fez, né, essa atividade ou algum tipo de recurso, qual foi o custo e vários outros atributos que podem ser interessantes se a empresa guarda esse tipo de histórico também. Então, é importante que a empresa tenha esse olhar, a gente fala que o processo tem que ser conhecido, né? Tem que ser, a gente fala process aware, então a empresa tem que ter conhecimento de que esse processo está acontecendo, lembrar que esse processo está ali por trás de tudo que está sendo executado, para ter a iniciativa de guardar todo esse histórico, e esse histórico realmente refletir o que está sendo feito em todas as atividades, em todos os pontos ali da empresa. Então, para destacar aqui alguns termos que eu vou usar, então, um caso, né, que eu comentei, é uma instância desse processo, uma vez que esse processo é executado. Os eventos é cada uma dessas execuções de atividade, e o trace é o caminho, né, a sequência de atividades que foi seguido. Então, é o caminho, como se fosse o caminho no modelo do processo, qual caminho foi seguido. Bom, agora, falando um pouco depois dessa introdução básica desses conceitos, existem várias soluções atualmente que nos ajudam a fazer cada uma dessas partes de descoberta, de análise desse modelo gerado, de análise das atividades, da quantidade de atividades, de várias estatísticas de tudo isso para nos apoiar nessas tarefas de descoberta, de melhoria e de análise de conformidade. As ferramentas acadêmicas são a PROM, a PM4Py. A PM4Py é uma biblioteca, na verdade, para Python, e a Promore, que a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje. Temos também industriais, a gente tem a Disco, a Celonis, que eu também vou falar um pouquinho hoje, a Process Diamond, a Promore, na sua versão industrial. Quando a gente fala da Promore, eu vou explicar um pouquinho dessa dualidade aqui da Promore, a Ebb Timeline e a Everflow e a Upflux, que são empresas nacionais. A gente sempre, no nosso grupo, a gente gosta de destacar o que é daqui, né, para valorizar e para incentivar. A Everflow tem um propósito bastante geral, assim como a Promore e a Celonis, e a Upflux tem um contexto mais voltado à área da saúde. Então, eles analisam bastante processos dentro de hospitais e esses cenários de saúde. A gente vai conversar um pouquinho sobre a Celonis e a Promore. Eu vou passar aqui uma demonstração rápida, alto nível, né, de bem básicas sobre essas ferramentas, só para mostrar o poder delas, mas já adiantando que é isso, assim, é uma demonstração bem superficial, né, porque além de tudo, além do tempo mesmo, né, para a gente ser eficiente aqui, além dessa própria questão do nosso tempo, cada análise de cada processo para cada empresa, mesmo que seja o mesmo processo em empresas diferentes, vai ter suas particularidades, porque esse a grande contribuição da área, né? Você conseguir analisar o seu contexto exato. Então, sempre depende muito do que você quer, né? Qual é o objetivo da empresa naquele momento com aquela análise. Falando de Celonis, né, da ferramenta da Celonis, o Execution Management System, a fundação dessa empresa é de 2013, em Munique, na Alemanha. Os fundadores eram três estudantes da Universidade de Munique, e a ideia da empresa surgiu quando eles fizeram um projeto junto a uma empresa, para otimizar os processos internos de TI dessa empresa. Então, a professora Sarajane também já tinha comentado, e eu gosto também de reforçar que essa é uma área muito ligada à academia e empresa, academia indústria. Tem uma ligação bastante forte. Os eventos acadêmicos têm uma participação muito grande das empresas, e os eventos das empresas têm uma participação muito grande dos acadêmicos. Então, é bastante interessante essa sinergia que acontece. A Celonis, que é uma das grandes empresas aí de ferramenta, né, de apoio à mineração de processos, vem difundindo a área também na indústria
sempre traz as novidades, o que vem sendo desenvolvido na academia, sempre tem esse contato bastante forte. E a Promore também, já vou comentar um pouquinho. Então, todas as empresas têm esse lado acadêmico bastante interessante. E agora eu vou abrir aqui a versão da ferramenta de fato no browser. Eu vou entrar aqui com a minha licença acadêmica, que a USP tem a parceria, a aliança acadêmica com a Celonis, então a gente tem essa possibilidade de fazer esse acesso acadêmico, mas a Celonis também tem o Snap Celonis, é uma versão reduzida do produto que eles vendem, mas já dá para ter uma ideia muito legal do potencial do produto e um pouco de como ele funciona. Aqui eu deixei também um link de algumas demonstrações que a Celonis disponibiliza na homepage deles. Então, quando a gente entra no painel da Celonis, essa nossa visualização. Então, eu vou primeiro falar aqui mesmo das análises, né? Então, depois que você já carregou os seus dados e já criou o seu modelo de dados, já especificou o que é atividade, o que é caso e tudo mais, você consegue criar essas análises do processo. Eu vou abrir esse processo Purchase to Pay. Ele é um processo bastante comum para quem tem familiarização aí com a SAP, com processos SAP, né, apoiados pela SAP. Ele é um caso bastante comum em grandes empresas, que é o processo de você fazer uma compra e pagar via invoice posteriormente, né? Então, o ponto básico aqui existe uma requisição de compra de um item, depois é feito a criação da ordem de compra desse item, e aí isso é enviado para aquele fornecedor responsável, os produtos são recebidos e a invoice, né, o valor correspondente aí é pago e o processo acaba. Então, esse é o processo por detrás aí dessa análise toda. E aqui eu vou mostrar as coisas mais básicas que praticamente todas as ferramentas dessas que eu comentei, que a gente conhece atualmente, conseguem nos mostrar muito rapidamente e ajudar muito nesse processo de mineração de processos. Bom, então, primeira coisa, ele já fez essa descoberta do processo, né? Já está aqui o meu processo. Com base nos dados, no log de eventos, nos eventos que ele recuperou desses dados que eu forneci, ele já me montou esse processo. Ele falou, olha, o seu processo é esse aqui. Essa aqui, que ele mostra no início, é a primeira variante. Então, é o primeiro caminho, o caminho mais comum nesse processo. Então, o processo, ele pode ser, e geralmente bastante complexo, né? Tem várias possibilidades desse caminho ideal, tem vários desvios disso por N motivos. Então, aqui, as ferramentas normalmente mostram a versão mais comum, né, do processo, o modelinho mais comum. Nessa ferramenta aqui da Celonis, você pode ir arrastando, é bem intuitivo, assim, a usabilidade dessa ferramenta, então você vai adicionando as suas variantes, que eles chamam, então, os caminhos diferentes que podem haver aqui. Então, no primeiro, né, estava mostrando a variante mais comum, que representava, deixa eu voltar aqui, que isso é um ponto importante, que representava 38%, né, dos casos. Então, em 38% dos casos, das manifestações, das instâncias desse processo, é esse caminho que acontece. Depois, se a gente adiciona outras variantes, outros caminhos, aí aqui, por exemplo, selecionando as 5 primeiras variantes, eu tenho 75% dos meus casos cobertos. Então, normalmente, olhando uma quantidade, não precisamos analisar todas as variantes e a gente já consegue cobrir 86% dos nossos casos, mais de 80% dos nossos casos, já é suficiente para você entender o funcionamento como um todo da empresa. A gente costuma dizer que se você tomar ações em cima dessa quantidade
significativa do seu processo, você já vai estar ajudando uma boa parte do seu processo como um todo a ser melhor executado, né? Atingir com mais rapidez os objetivos lá da empresa. Bom, então, essa é a parte mais básica, né, de você conseguir ver quais são as variantes, o que acontece em cada variante. As ferramentas, normalmente, também, a gente consegue fazer o filtro vários filtros, né? O ponto é esse, assim, fazer esses filtros para você ir encontrando o que você procura naqueles processos. Por exemplo, eu quero saber qual é... Aqui eu tenho vou dar um zoom aqui. Então, aqui nessa visualização, eu estou vendo dessa atividade, Create Purchase Requisition Item, leva em média 2 dias para eu chegar nesse Create Purchase Order Item. Mas eu quero saber, não quero saber em quantidade de dias, eu quero saber, por exemplo, em horas. Eu consigo mudar isso aqui na ferramenta. Não, não quero saber em tempo, não estou interessada no tempo que leva de uma atividade a outra, estou interessada na quantidade de casos que passam por aqui e na quantidade de casos que fazem essa transição, né, dessa atividade para essa atividade. São essa quantidade de casos. Então, só nessa parte de exploração do processo descoberto pela ferramenta, você já consegue entender várias das coisas que estão acontecendo no seu processo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma mudança de preço. Depois que eu fiz a compra, né, depois que eu fiz a requisição de compra, existiu uma mudança de preço. Isso, com certeza, faz com que o seu processo demore mais. Então, se a gente voltar aqui para a visualização de tempo, né, entre as atividades, então, olha só, se eu viesse direto por aqui, eu teria 193 horas. Se eu venho para cá e depois para cá, eu estou gastando tudo isso de tempo a mais, né? Esses 168 mais 240 horas, vezes essas 193. Então, estou gastando muito mais vindo por esse caminho. Uma coisa que poderia ser já decidida, né? Uma tomada de decisão em cima dessa análise super rápida aqui que a gente consegue fazer graças à ferramenta é falar, eu não quero que preços sejam trocados no meio do meu processo de compra. Eu quero que o setor responsável pelo cadastro dos preços ou pela atualização dos preços faça isso de uma forma mais eficiente para que quando eu faça a compra, não tenha tanta atualização de preço assim. Né? Então, eu quero que os fornecedores me mandem mais vezes a atualização de preço que eles estão fazendo, que o setor coloque isso no sistema mais rapidamente e tudo isso aconteça de uma forma a isso diminuir a ocorrência. Tá? Porque ela tá acontecendo, aí se a gente voltar aqui, né, naquela visualização de frequência de casos, está acontecendo muitas vezes, são 145 mil casos passando por aqui, né, dos 1 milhão de casos que a gente tem aqui. Além disso, a gente pode querer, por exemplo, filtrar quais atividades eu estou vendo aqui, porque eu quero ver, sim, em tempo, quanto tempo demora, vou pôr a mediana aqui, mas eu vou pôr a média. Mas eu quero ver só entre essa primeira atividade, né, do ideal lá, Create Purchase Requisition Item, e essa Clear Invoice, que é quando a invoice é paga e o processo é finalizado. Então, posso vir aqui e selecionar somente essas atividades para eu visualizar aqui. Então, eu venho aqui em Create Purchase Requisition Item e o Clear Invoice. Ele vai atualizar toda a visualização e vai me mostrar que eu tenho, em média, 774 horas entre essas coisas. Posso pôr em dias aqui, 32 dias. Então, na primeira variante, né, se eu estender as variantes aqui, eu vou ter, mostrando nessas atividades, quais são os caminhos possíveis entre essas atividades. Por isso, as variantes aqui são reduzidas. Então, dá para a gente, enfim, explorar muitas coisas. Aqui eu vou retirar o filtro dessas atividades, vou selecionar todas novamente. De novo, né, bem intuitivo como funciona, então você pode adicionar por aqui as variantes. Então, só para mostrar o processo completo, né, ele descobre também o processo completo, se a gente quiser. Então, está aqui, né, a visualização de tudo que pode acontecer, todos os caminhos, todas as atividades. E assim é muito difícil de analisar, por isso a gente vai por variantes, né, vendo o que é mais
comum, que já vai solucionar boa parte dos problemas ali da empresa. Além dessa visualização aqui, você pode criar com essas ferramentas dashboards, né? Os famosos dashboards hoje em dia nas áreas de dados ali, para tomar decisão em cima dessas visualizações, desses dashboards. Essa ferramenta também permite que ela é bem interativa, então se você, por exemplo, nesse gráfico aqui, nesse dashboard está sendo mostrado aquela exploração de processo que eu tinha comentado com vocês, ali na outra abinha da análise, e está mostrando esse gráfico e essa parte aqui inferior. Eu vou falar um pouco desse gráfico, porque, por exemplo, a gente pode ver uma coisa interessante acontecendo aqui, que nesse gráfico tem a quantidade de itens pedidos naquele mês e o valor, a receita que aquelas compras desses itens gera. E olha só, apesar de, nesse mês, terem sido feitas vendas de menos produtos, a receita é maior. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui, clicar nessa barrinha, então ele vai selecionar esse período do tempo. Eu posso, né, confirmar essa seleção que eu estou fazendo, e ele atualiza toda a minha análise, colocando o filtro aqui em cima, ó, ele indica qual filtro está sendo aplicado, né, naquele momento, e a porcentagem de casos do total que está sendo analisada a partir desse filtro. Então, aqui agora eu tenho só os dados, só os casos desse período de tempo, e toda a minha análise é ajustada para esse período de tempo. Então, aqui eu posso, por exemplo, começar a investigar por que essa receita foi maior, quais são os produtos que me dão essa maior receita. Para tirar o filtro, né, para excluir esse filtro, não é bem isso que eu queria ver, é só vir aqui e retirá-lo mesmo, ele volta para o inicial, dá para você salvar esse filtro, enfim, tem bastante funcionalidade. A análise de conformance, que eu tinha comentado com vocês, que a gente também é bastante interessante da área, você comparar um modelo definido como o ideal, como o caminho feliz, a gente chama. Então, você define qual é o seu caminho feliz, você pode gerar isso aqui a partir da ferramenta, por exemplo, aquela primeira variante seria o seu caminho feliz, você poderia definir dessa forma, e aí você fala para ele, olha, eu quero que você compare isso com o que está acontecendo realmente. E aí, quando você vem para essa análise de conformidade, que a ferramenta já traz toda pronta, ele fala, olha, 56% dos seus casos estão em conformidade com esse modelo definido. Ele fala, olha só, tem 16 tipos de visualização, de violação, desculpa, e ele coloca aqui a lista das violações mais comuns. Então, aquela change price que eu tinha comentado, é exatamente a violação mais comum do modelo definido como desejável. Em 14% dos casos isso acontece. Então, aqui pode ser uma tomada de decisão de dizer, olha, 14%, são 152 mil compras que isso está acontecendo. Um gestor pode dizer, isso aqui não está legal, é isso que a gente vai atacar primeiro, porque isso tem uma consequência muito importante, muito significativa no nosso processo, então eu quero atacar isso primeiro. E aí aqui você já tem um ponto de melhoria, você já tem uma análise que te levou a uma melhora do processo como um todo. Tem outras formas de explorar tudo isso, tem, por exemplo, esse Case Explorer, que você também pode incluir nas suas análises. Você consegue, nesse Case Explorer, ver cada um dos casos, o que aconteceu. Então, se você seleciona um caso, por exemplo, você vê as atividades que aconteceram nele, quando elas aconteceram, e pode investigar quem estava envolvido, enfim, tem todos os setores envolvidos, as pessoas envolvidas, e entender o que está acontecendo. Esse caso aqui, por exemplo, tem duração de 1 ano. O que será que aconteceu? Então, dá para explorar muita coisa, é bem grande o espaço de exploração aqui. Como todo espaço de exploração grande, a complexidade também, em alguns momentos, pode ser grande, né? Porque a gente tem muitas possibilidades e decidir qual delas usar e atacar não é uma tarefa fácil, realmente a gente precisa de treinamento, de experiência nisso, então abrir essas coisas aqui e ir explorando. Todos esses processos aqui, a ferramenta já te
mostra, né, alguns exemplos. Então, esse processo Purchase to Pay, Order to Cash, todos eles você pode ver essas análises. Eles dão essas análises prontas para você explorar quando já tem uma análise pronta, né? Mas você também pode criar análises. Então, você vem aqui nesse Event Collection, cria o seu modelo de dados, fala qual é a sua atividade, pode subir o seu conjunto de dados. Mas para tudo isso, eu indico, né, os Training Tracks da Celonis. É uma forma bem rápida e são cursinhos online de 12 horas a 24 horas de curso, mais ou menos, que te mostra como fazer a criação do modelo de dados, como fazer uma criação de análise, como criar um gráfico, como criar essas métricas e tudo mais. Então, fica para quem quiser se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais dessa ferramenta, é uma ferramenta realmente muito poderosa. Inclusive, você pode também, depois que você faz toda essa análise, e, por exemplo, eu não quero que o preço seja trocado durante essas interações, você pode, na própria ferramenta, ela te prover uma outra parte da ferramenta que chama Action Engine, que você já coloca ações específicas. Então, por exemplo, toda vez que isso acontecer, já manda para o fornecedor responsável que isso aconteceu e que isso não é desejável dentro da sua empresa, para ele te mandar com mais assiduidade essa atualização de preços, para isso não acontecer durante esse processo. Então, você já consegue colocar algumas automatizações dessa tomada de decisão dentro da própria ferramenta. Então, é uma ferramenta bastante completa e pode ser um pouco complexa também pela sua completude, né, pela sua grandeza. É interessante fazer esses treinamentos para entender um pouco mais das capacidades dela, das possibilidades. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para conseguir acessar. Eu vou voltar aqui rapidamente só para falar um pouquinho do histórico da Apromore também. Bom, a Apromore, ela foi fundada em 2019, na Austrália, né, em Melbourne. Mas ela já existia antes disso, mas era uma ferramenta puramente acadêmica, né? Ele não era vendida, não era uma empresa com fins lucrativos de colocar isso dentro das empresas como produto. Hoje né? A partir de 2019 passou a ser, e ela vem sendo cada vez mais aprimorada para isso. São pesquisadores da Universidade de Melbourne e da Universidade de Tartu, na Estônia, e essa ferramenta é o resultado de mais de 10 anos de pesquisa dessas universidades. Então, também é uma ferramenta bastante poderosa, bastante completa, e eu vou mostrar rapidamente também algumas coisinhas interessantes dela, principalmente as coisas que eu mostrei, né, na ferramenta da Celonis. Então, quando a gente abre um log, né, pede a análise de um log, ele já vem para essa tela. Então, parecido, de novo, né, parecido com o que tinha sido visto lá na Celonis, ele já mostra um processo descoberto. Então, o primeiro ponto já é mostrar o processo que ele consegue descobrir a partir desses dados que você provê do log, do histórico dos eventos, das atividades do seu processo. Então, ele já mostra lá o processo descoberto. Esse processo aqui é o processo de reembolso de viagens internacionais de uma universidade. Esses dados são do BPI Challenge, é um desafio de análise de processo de negócio proposto todo ano na Conferência Internacional de Mineração de Processos. Então, a ICPM tem essa vertente, né, na conferência, e esse conjunto de dados, então, está disponível por lá. É um processo de reembolso, então o empregado, né, o funcionário, entra com o processo de reembolso, com a permissão, e aí tem todo um processo antes da viagem, depois tem a viagem, o término da viagem, e aí começa todo um processo de aprovação desse reembolso até o pagamento do reembolso. Aqui, semelhante, né, ao que eu apresentei lá da Celonis, eu posso adicionar arcos, então todos os arcos que tem entre essas atividades. Aqui já estava mostrando todas as atividades, mas eu posso reduzir, por exemplo, eu quero só os 22 arcos mais comuns, e eu quero só uma parte aí das atividades mais comuns também. Então, por aqui a gente vai
determinando, né, qual é a complexidade que a gente quer ver. E ele também já mostra aqui quantos por cento, né, dos casos a gente está olhando. Então, aqui, para montar isso aqui, ele está usando 100% dos casos. Aqui, uma coisa interessante dessa ferramenta, que é muito simples de você ver o BPN Model, então, o modelo com a notação BPMN. Lá na Celonis também é possível, mas aqui é mais fácil da gente mudar essa visualização. Notação mesmo, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Deixa eu aumentar a quantidade de nós, mas aqui eu tenho gateways do tipo Shore, né? Nessa notação, e esse mapa do processo, ou DFG, é um grafo. Então, é só um grafo direcionado, né? Você não tem a definição com a notação de que é um OR ou que é um AND. Cada uma dessas divisões. Eu posso também, assim como lá na Celonis, eu posso ver a frequência de casos, eu posso ver a duração, tá, das atividades. Então, aqui a gente consegue identificar, por exemplo, gargalos também. Eu posso fazer filtros, então eu posso vir aqui nesse ícone aqui e filtrar as atividades que eu quero ver. Então, aqui eu posso filtrar por atividade, então eu posso vir aqui em atributo, por exemplo, e falar qual atividade que eu quero ver aqui. Eu posso filtrar os eventos, então eu não quero considerar os eventos que são de atividades, por exemplo, eu não quero que ele analise os eventos que foram rejeitados pelo empregado ou pela administração. Aplico na verdade, eu fiz ao contrário. Deixa eu fazer novamente. Tem um ponto importante desses filtros, que você pode reter o que você está selecionando, e você pode remover. Então, se eu vier aqui nos eventos, eu só quero que ele considere eventos que não passaram, então, remover os eventos que passaram por reprovação. Deixa eu achar aqui as reprovações. Aqui. Reprovação da permissão pelo empregado, pelo supervisor e pela administração. Aí eu aplico esse filtro, dou OK, e ele me mostra, então, aplicando esse filtro, quais são todas essas estatísticas desses processos. Aqui, é importante também dizer que essa ferramenta permite que você salve esses filtros, a Celonis também permite, mas aqui é bastante relevante isso, porque essa ferramenta online, ela tem uma certa instabilidade, principalmente as versões acadêmicas e a trial. Então, elas têm algumas limitações em relação à cloud que está sendo usada aqui. Então, é interessante fazer esse salvamento, para conseguir fazer upload em momentos posteriores, se necessário for, você guardar essas análises. Bom, dá para fazer, então, a duração em total, mediana, média. Aqui é bastante interessante, eu gosto bastante dessa ferramenta nesse sentido, de você conseguir ver muito rapidamente qual é a duração média do caso, qual é a duração mínima, qual é a duração máxima. Você vê também o intervalo de tempo, qual é do primeiro evento até o último evento que está sendo analisado, qual é o intervalo que ele está considerando. Além disso, você pode pegar essa visualização desse modelo aqui e exportar esse modelo. Então, o modelo BPNN é gerado a partir dessa sua visualização, você salva esse modelo. Eu fiz isso anteriormente, então está aqui o modelinho que eu tinha salvado como o ideal. Ela desloga com alguma constância, então, por isso é legal a coisa de salvar os filtros, e salvar as análises, salvar os modelos. E aí, com esse modelo salvo, você pode fazer uma animação desse seu processo. Isso também é bem legal da ferramenta. Então, eu tenho aqui o meu processo, né, que ele gerou em BPNN, nessa anotação. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para conseguir acessar. E eu posso fazer
uma animação desse log. Então, eu dou um play aqui e ele vai falando, cada bolinha azul representa um caso, e ele vai mostrando como essas bolinhas estão se comportando nesse modelo. Essas animações são bem interessantes, a Celonis também permite. É uma uma das várias funcionalidades, né, que elas permitem. Aqui a diferença é que você precisa fazer salvar anteriormente esse modelo que você quer que ele faça a animação, para depois fazer de fato a animação. Então, isso é bem legal. Aqui a gente consegue visualizar gargalos quando eles existem. Então, eu passei de uma atividade para outra e as bolinhas estão presas ali, não estão continuando, né, o restante do seu caminho. Então, você consegue identificar gargalos, é bem legal. E você também consegue fazer aqueles dashboards. Então, aqui eu tenho uma visualização, como se fosse aquela visualização inicial da Celonis. E aqui, na minha página inicial, se eu selecionar o meu processo, né, criado a partir do meu log, eu posso vir aqui em Analyze e View Performance Dashboard. Esse Performance Dashboard também já vai trazer uma série de análises sobre a quantidade de casos, eventos, atividades, tudo mais. Como você pode fazer, como eu comentei, salvar um log, né, depois de um filtro, você pode pegar esse log que você salvou filtrado e fazer essa análise com esses dashboards prontos, né? Então, ele mostra aqui número de variantes e tudo mais. Mas você também pode criar o seu próprio dashboard. Então, você pode criar um do zero. Aqui, nessa parte superior, você seleciona se você quer uma tabela, se você quer gráfico. Eu vou selecionar um gráfico aqui para ilustrar. Aqui, na visualização básica, você seleciona o tipo do dado, o eixo X e o eixo Y. Mas no avançado, que eu gosto bastante dessa parte também, dessa ferramenta, você pode dividir o seu log, por exemplo, em papel, tá? Eu vou selecionar aqui os papéis existentes das atividades. Eu só vou deixar o missing e o undefined, que são informações, na verdade, faltantes. Então, eu falei para ele que eu quero que ele divida esse gráfico por essas características, né, de quem fez aquelas atividades, e aí ele me mostra os eventos ao longo do tempo por tipo de papel, né, da pessoa que executou o evento. Eu posso pôr aqui quantidade de variantes, por exemplo. Eu posso trocar aqui, em vez de uma linha, eu colocar um gráfico de coluna. Pode ser que para mim seja mais interessante. Enfim, a gente consegue criar o seu dashboard, incluir agora, por exemplo, posso incluir uma tabela, uma nova tabela, e salvar essa visualização da forma que for melhor para os meus analistas ou para os meus usuários, as pessoas que trabalham na minha empresa. Para cada um dos papéis eu posso salvar uma visualização dessa diferente, para que eles consigam acompanhar também o que está acontecendo. Então, também uma ferramenta super poderosa. As coisas que eu mostrei, então, são aqui, quando você faz o carregamento desses dados e clica nele, ele abre aquela primeira análise. Então, ele abre essa primeira análise aqui. Se você selecionar o seu dado e esse Performance Dashboard, você consegue ver todas essas informações no formato de dashboard, inclusive criar o seu dashboard. E você também consegue selecionar mais de um. Então, vamos supor que eu tenho um processo de declarações internacionais, de reembolsos de viagens internacionais, de viagens domésticas. Posso selecionar os dois e vir aqui em Analyze e View Performance Dashboard, ele vai fazer uma comparação dos dois. Então, é uma ferramenta também super poderosa e aqui eu acho que o nosso objetivo era mostrar para a gente, né, o objetivo dessa palestra era mostrar, dar um gostinho, né, instigar a curiosidade de pegar essas ferramentas e explorar, que tem muita coisa legal para descobrir, elas facilitam muito todas essas descobertas dessa forma visual e click and play, né, é super fácil de você fazer a parte, concentrar os seus esforços na parte realmente
mais relacionado ao negócio, à decisão que você vai tomar, e não a ferramenta de como mostrar essas coisas, né? Elas já dão tudo isso para a gente. Deixei aqui também os links da Apromore, tanto para a Aliança Acadêmica, quanto o trial de 30 dias. Então, eles dão um free trial de 30 dias. E é isso, vou deixar aqui meus contatos para qualquer interesse aí em aprofundar isso, ou qualquer dúvida que possa surgir posteriormente, né? Às vezes a gente fica pensando depois e fala, putz, devia ter perguntado, por favor, fiquem à vontade para me contactar. Tá, joia, Thaís. Muito obrigado. Pessoal, perguntas, podem abrir a câmera, o áudio, fazer. E no chat ele tem uma pergunta do André, que ele perguntou como que faz para carregar os dados nas ferramentas, né? Isso é um ponto interessante no meu ponto de vista da Apromore, tá? Na Apromore, você realmente só faz upload do arquivo do tipo BPNN, CSV, um desses que estão aqui, né? Os mais comuns nessa área é o XES e o CSV. Mas pode ser uma planilha do Excel, por exemplo, também, e ele consegue lidar com todos esses formatos. Você sobe aqui, ele já aparece aqui, dessa forma como está esse meu aqui. Você clica e já vai para análise. Então, é isso. Você pode precisar selecionar, se ele não conseguir identificar sozinho, né? Você precisa selecionar qual é a coluna desse seu arquivo, no qual está identificada a atividade, o nome da atividade, no qual está identificado o timestamp. Mas é simples assim. Na Celonis não é tão simples. Na Celonis você precisa vir aqui no Event Collection, fazer esse upload dos seus dados. E além do upload, você precisa definir um modelo de dados que eles chamam. Então, a Celonis realmente precisa do meu ponto de vista, precisa de um treinamento um pouquinho mais avançado para conseguir criar apropriadamente esse modelo de dados. Então, eu fiz um exemplinho aqui desse Domestic Declarations, esse mesmo conjunto de dados do BPI Challenge que eu comentei lá na Apromore. Eu fiz o upload aqui. Então, ele aparece aqui, eu selecionei qual é a coluna de atividades, qual é a coluna de casos e tudo mais. E agora o próximo passo seria criar esse data model, tá? Então, precisa criar jobs para criar as tabelas em SQL aqui dentro dessa plataforma. E aí, criar o seu modelo de dados em cima disso. E aí, você consegue fazer aquela análise, criar aquela análise. Por que parece complexo dessa forma? A Celonis tem uma ligação muito forte com SAP e outras ferramentas de apoio a processos nas organizações. Então, Salesforce, SAP, você tem conectores prontos da Celonis para pegar, grudar lá no seu SAP e trazer todos os dados da SAP para cá. Prontos. Inclusive, essa criação do modelo de dados já vem pronto. Você só dá play e ajusta se precisar ajustar alguma coisa do seu modelo. Então, a Celonis é muito mais voltada a esses conectores muito comuns nas grandes empresas, e a Apromore, até pela sua origem mais acadêmica mesmo, é uma coisa mais, vem aqui, coloca seus dados aqui, e aí você pode começar a explorar a partir disso, né? A Celonis já pressupõe que você vai usar tudo aquilo, que é toda essa complexidade que você quer, e aí você precisa fazer mais algumas coisas para ter acesso a tudo isso. Então, essa é a diferença das duas. Sobre as certificações, elas englobam apenas aspectos da ferramenta ou também aspectos de negócio? As provas são teóricas ou também há questões práticas, e quem não tem experiência pode fazer a certificação? Pode sim, vou começar pela última, que é mais fácil. Pode fazer a certificação. Tem esses training tracks. Acho que os training tracks em si, você consegue fazer sem assinatura nenhuma, né? Você consegue só começar a explorar mesmo com esse Snap. Com essa versão Snap da Celonis. Mas a partir do momento que você compra a certificação, você também tem acesso a um ambiente um pouco mais vasto, né, dependendo da certificação que você vai fazer, para conseguir fazer todas as atividades relacionadas. Engloba principalmente os aspectos das ferramentas. Então, é bem voltado a como você faz
ferramenta da Celonis para criar o gráfico, para criar uma métrica, que eles chamam de KPI, para criar uma tabela, para criar uma visualização, então é bem voltada para isso, né? Mas também há interpretações, assim, o que você consegue ver, por exemplo, onde está o gargalo desse processo, mas é bem mais voltado mesmo a como executar essas coisas na ferramenta. E as provas são um pouco dos dois, são teóricas e tem a parte teórica e tem a parte prática. Geralmente elas são divididas em 2 ou 3 partes. Quando eu fiz a certificação eram 2 partes, então uma parte teórica e uma prática de propósito geral, né, de um certo processo que eles proviam, como esses processos que eu mostrei aqui, que vêm prontos nessa análise. Mas parece que agora, pelo que eu fiquei sabendo recentemente, você tem uma parte de um projeto seu, que você pode subir os seus dados e fazer a sua exploração, também faz parte dessa certificação. Então, eles também estão sempre atualizando essa forma de certificação, assim como utilizando a ferramenta, mas tem sempre essas 2 partes, a parte prática e a parte teórica. Show. Pessoal, mais alguma pergunta? Pode mandar no chat ou fazê-la diretamente. Acho que dá tempo de mais alguma pergunta. São 9 horas. A Siri já está pontual. Thaisa, como é que você tem visto essa aplicação, né, dessas ferramentas e tal no Brasil? Você já vê algum impacto? Já teve alguma experiência, né? Hoje eu saí, né, um pouco das aulas para me dedicar ao doutorado, e em paralelo a isso, eu estou como consultora da Ciência, que é uma parceira da Celonis no Brasil. É muito inicial. No mundo todo é inicial a aplicação prática, né, dessa área nas empresas. Então, no mundo como um todo, não tem nada de 10 anos sendo aplicado em mineração de processos. Mas aqui no Brasil está bem inicial. Eu lá na Ciência consigo, né, ter uma ideia de como isso está sendo visto pelas empresas. Então, tem algumas grandes empresas querendo colocar isso dentro, né, da organização, mas empresas bastante grandes, tipo Embraer, CRC, grandes mesmo, assim. Essas têm, por exemplo, conectores SAP, são muito interessantes para eles, porque eles têm toda essa complexidade SAP já instalada ali, então são processos bastante complicados mesmo de se analisar sem esse tipo de ferramenta. Mas está muito inicial, assim, a gente conversa bastante com essas empresas, algumas já têm alguns contatos, por serem empresas, né, de grande porte, já tem contatos das suas filiais em outros lugares que aplicaram, e aí por isso a gente sente que vem o interesse, sabe? Mas ainda está bem engatinhando, assim, a gente ainda precisa mostrar bastante da ferramenta. A gente estava até comentando essa semana lá na Ciência que a gente faz provas de conceito numa quantidade até estranha para o negócio. Existe o conceito de prova de conceito na Celonis, mas ela não é tão comum lá fora. As pessoas já compram o produto e já querem usar. Aqui tem uma resistência ainda, né? Ainda está bem inicial mesmo, de não, eu quero uma prova de conceito, quero saber como funciona no meu negócio e tal, para depois fazer essa compra. Então, eu diria que está bem engatinhando, assim, tá começando. O bom é que a coisa tá decolando, mas está inicial. O Nelson elogiou ali a palestra e o tema. Obrigada. Acho que ele mandou mais uma pergunta ou um comentário. Em nossa cultura, os processos geralmente são orientados pelo BGB e funcionam no curto prazo. Uhum. Book do jeitinho brasileiro. Então, ainda não, eu acredito assim que não tem uma maturidade no sentido de formalizar o seu processo. Ainda não foi muito bem definido em muitas empresas, principalmente as de médio porte, pequeno e médio porte, que é necessário você ter esse desenho, né? É muito comum em empresas de prestação de serviço e de comércio, você vê que os funcionários não sabem a ordem de fazer as coisas. Então, se não tem nem essa intuição, né, de vou organizar qual é o meu processo, o que eu preciso fazer depois do quê, você falar de mineração de processos aí é outra etapa, né? Acho que ainda tem essa etapa de
entender que é importante definir um processo. E aí, depois disso, você vai minerar o seu processo. É isso do process aware. Ainda não tem esse awareness de que existe um processo e que ele precisa ser definido. Aí, eu acho que a partir do momento que você definir, você percebe que pode minerar, né, tirar informação disso. Exato. E só mais uma questão, Ana, não sei se tem tempo ainda, mas, por exemplo, aqui tem várias pessoas que trabalham com empresa, que têm desenvolvimento de software, né, ou tem algum sistema, e, claro, algumas informações estão ali disponíveis, mas nem todas, né? Para essa adaptação, assim, como é que você vê essa dificuldade de adaptação? Né? O que a gente precisaria ter ali? Porque, a princípio, parece que não é tão complexo de gerar esses dados, porque depois você consegue adaptar, né? Mas teria que fazer um conector ali, alguma coisa assim, para exportar depois esses logs, né? O primeiro ponto que eu acho muito importante é esse log ser real, né? Realmente mostrar a realidade daquela empresa. Não é toda empresa que, a cada passo que você dá, a cada coisa que você atende ou faz, tá logado, né? Tá gravado em algum histórico. Então, a primeira coisa é isso, você ter algum sistema de suporte, né? Algum sistema de informação de suporte que consiga ir gravando essas coisas para você. Então, toda vez que a pessoa for atender um chamado, por exemplo, ela tem que ir lá no sistema, clicar no chamado, selecionar que ela está fazendo aquilo. Então, tem todo esse suporte. E sim, isso tem que ser gravado em algum local, né? Seja um documento, um CSV, por exemplo, que você vai colocando informação ali, seja um banco de dados mesmo. Então, um SAP, né, que grava tudo aquilo em um banco de dados estruturado, assim. Então, tem uma dificuldade, tem um investimento antes de tudo isso, sim, né, que você tem que colocar todo esse seu processo para ser logado, para ser gravado, e aonde gravar isso, para depois você conseguir fazer essa exportação. Então, tem, sim, todo um trabalho anterior à mineração, né? Você precisa estar querendo fazer isso mesmo, entender a utilidade disso para a sua empresa, para você investir em todo esse suporte, em todos esses sistemas de informação de suporte. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, obrigado. Imagina. Thaisa, agradecer aí a sua apresentação. Durante a sua fala, eu fiquei pensando exatamente no que você respondeu ali para o Nelson, que é a questão de você ter um sistema de controle interno, né? Porque, se você não tiver realmente manuais de rotina, cada colaborador sabe, compreende o seu papel nesse fluxo, né? Realmente isso aí não tem como nem se utilizar, né? Sim. Imagina as instituições públicas, né? Eu e o Luiz, professores da UniOeste, né? A gente não... É algo que a gente, apesar de ter uma legislação que diz que precisa ter um sistema de controle interno, na prática, isso não funciona, né? Sim, Então, nós não temos isso. E você falando aí, realmente, grandes empresas, as que vão aproveitar realmente uma ferramenta desse porte, né? Sim, e até o próprio volume, né, de transações, né, de ocorrências desse processo. Precisa ser uma empresa de um porte bastante significativo para tudo isso valer a pena. Aqui na Celonis, uma das coisas que eles dão, né, uma das análises que eles colocam de exemplo, é essa da pizzaria Mamma Mia. Eu sempre fico pensando nisso. Eu não gosto de usar esse é um exemplo muito, muito, muito simples, então às vezes na explicação até ajuda, mas eu tenho bastante preferência pelos outros, porque aqui são 10 orders, são 10 casos de uma pizzaria. E é isso, né? Por mês, quantos casos uma pizzaria tem? Aquele que eu mostrei para vocês lá do Purchase to Pay, o processo tem 1 milhão de ocorrências, um período de tempo. Então, ali vale a pena todo esse esforço de logar essas informações, guardar isso em algum lugar, carregar nessa ferramenta e trazer a análise. Aqui, em processos desse tipo, você consegue fazer quase que na mão isso, né? Você pega ali uma semana da sua pizzaria, né? Escreve em algum lugar o que aconteceu e analisa. Então,
realmente é uma coisa para um volume, tem que ser, é mais justificado por um volume razoável, né, de informações. E uma coisa que eu queria falar também, que você falou das universidades, esse que eu acho bem interessante também, esse BPI Challenge, que é o processo de reembolso que eu mostrei, ele é de uma universidade, do processo de reembolso da Universidade de Eindhoven. Então, foi daí que veio todo o processo. Então, existem alguns lugares, né, que estão implementando isso, mas realmente o mais comum são essas empresas, grandes empresas, que têm já processos dentro de ferramentas como SAP ou Salesforce. Já. Thaís, pessoal, acho que já passamos das 9 horas aí. Tentando manter a pontualidade, agradeço muito a Thaís pelo tempo dela, pela ainda novidade, né, que você trouxe, mas muito aprofundado já, muito interessante. Reforçando o que você disse, né, ainda é novidade, porém as grandes empresas já estão usando, né? Então, se as demais não correrem atrás, as grandes ainda já tem o tamanho que ajuda, e ainda ter a velocidade da inovação, da melhoria de processos, tende a aumentar a concorrência e dificultar um pouco mais. A Gisla perguntou se a reunião vai ficar gravada. Sim, ficou gravada. Ainda hoje eu posto no nosso canal do YouTube, o canal do Iguaçu Vale, só pesquisar lá. E, gente, muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, professor Luiz e o pessoal da UniOeste, por sempre estar nos indicando aí gente fantástica, assim como a Thaís, para a gente conhecer mais e aprender mais. Fica o convite a todos, inclusive a Thaís, a gente toda quinta-feira no mesmo local, no mesmo horário, e a gente vai ver, eu divulgo ali no grupo se a gente vai fazer um encontro presencial também, mas de qualquer maneira, com certeza vai ser transmitido online também a partir de quinta-feira que vem. Só um último recadinho sobre a certificação. Essas empresas que estão mexendo com mineração de processo hoje no Brasil estão muito atrás de gente formada e interessada em se formar, né, nessas ferramentas, tá? Então, quem tiver aí algum interesse nisso, inclusive na consultoria que eu estou prestando lá, o Orlando está muito interessado em encontrar pessoas dispostas a se dedicar a isso. Então, fica aí o convite também. Joia, boa dica. Tá bom. Legal, Thaís. Mais algum comentário? Não, só isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço, pelo convite. E espero que a gente continue em contato. Eu também. Gente, muito obrigado. Até a próxima.